Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma live muito especial, onde nós debateremos um assunto técnico, um assunto sobre controle externo, muito relevante. Mas antes, vamos falar aqui do nosso livro, o primeiro livro, Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora. Na sequência, a terceira edição do livro foi lançada pela editora Ímpetos do Rio de Janeiro para todo o Brasil, Mude Sua Vida em 50 Dias. Temos também um livro para você que deseja falar em público. Como falar em público com eficiência sobre técnicas de oratória. Temos ainda, se você deseja feliz, principalmente nesse momento que estamos, que é da pandemia, a arte de ser feliz. Pratique diariamente bons hábitos. E por último, nós temos aqui o lançamento deste ano, de junho de 2020, Singularidade. Deus te ama de forma muito especial. Muito especial. Aqui já temos algumas pessoas que entraram, Franciele, Frases e outras pessoas que estão entrando. Boa noite, tudo bem, Ismar? Boa noite, grande Francisney. Prazer reencontrar depois de tanto tempo, acho que quase um ano, né? Quase um ano. Tivemos a grande oportunidade de participar da Bolsa lá em Lisboa, em Portugal. Aprendizado muito bom, dias felizes, saudades, ambiente físico, presencial, né? É uma coisa boa, né? Lisboa é uma cidade muito, muito bonita. A gente aproveitou bastante lá. Ismar, como que está aí em Sergipe? Tudo em paz, tranquilo. Estamos tentando superar, né, esse momento aí de anormalidade nacional, anormalidade aí, enfim, tentando aí se reinventar, tentando reaprender, né, com a crise. Já que se as crises são janelas de oportunidades, eu acho que essa é uma grande janela, viu? Para aprender a superar. Eu acho que a própria administração pública irá realmente se reinventar. E o pós-pandemia trará também, acho que, uma realidade institucional, entendeu? Acho que até a perspectiva, né, de custo do Estado talvez deva ser rediscutida. Então, talvez reste algo de bom no pós-pandemia, apesar desse isolamento aí que a gente está tendo que suportar, infelizmente. Ok, temos aqui algumas pessoas que já entraram na nossa live. A Pilates, Viva Melhor, seja bem-vinda. Gabriel Miranda, o Hildo Fácil, que é o proprietário da Grupo Atami, que trabalha com cursos pós-graduação no estado do Mato Grosso, a Franciele, Descomplica, Frase e outras pessoas que estão entrando, o Cleverson. Aproveite aí, aperta o aviãozinho aqui, convide seus amigos, seus familiares, para a gente participar aqui do bate-papo sobre o controle da administração pública. Interações, alterações e perspectivas. Hoje o nosso convidado aqui é o Ismar Viana, que está falando diretamente de Sergipe, que nós vamos tratar esse assunto. O Ismar, ele é professor, escritor, mestre em Direito e também auditor de controle externo, além de vice-presidente da NPC, que é uma associação dos auditores do Brasil. Professor Ismar, vamos começar a nossa live? Vamos ver, estamos aqui. Tema muito bom para se discutir, né? Interações, alterações e perspectivas. Estou aí aberto ao debate, grande Francisney. E assim, esse formato de debate é um formato muito bom, exatamente porque diferencia um pouco daquela exposição pura e que muitos argumentos deixam de ser abordados, entendeu? Então, quando você me convidou, já passando que o formato seria esse, realmente, dentro de algumas lives das quais a gente participou, algumas perguntas ficaram sem respostas aí durante as lives, né? Assim, alguns colegas acabam não tendo como interagir, e achei muito bacana, ao consolidar, né, realmente essas dúvidas, e você criou esse tema. Então, assim, o tema por si só já é um tema que induz reflexão.
interação, alteração e perspectiva. A interação tem sido objeto de muita crítica hoje, certo? Essa ausência de interação entre os órgãos de controle. De fato, essa ausência de interação exige alguma alteração nesse ambiente de controle? Há perspectiva de mudança, certo, dentro disso aí? Então, eu acho que tudo isso gira em torno, é pauta do dia. Desde sábado que a gente tem visto algumas críticas em relação a essa crise de identidade institucional, certo? E essa crise de identidade institucional, ela tem levado, por vezes, aí, né, a críticas à hipertrofia do controle. Em que sentido? O que é que o controle interno faz? O que é que o controle externo faz? Qual é o papel do Ministério Público? Quando eu digo essa crise de identidade institucional, é porque muito se tem dito que o controle interno está querendo sancionar, ou que o controle interno está querendo sancionar, o controle externo está querendo orientar, e o MP, por vezes, está querendo fiscalizar. Então, dentro dessa ausência de limites claros de atuação de cada instituição, é que tem levado realmente a críticas externas, não apenas do gestor público, certo? Apenas da sociedade. Porque, assim, quando se controla mal, a gente começa a levantar questões como qual o custo do controle. A gente não pode hoje pensar em um controle sem discutir quanto custa esse controle. Entendeu? E existe uma questão ainda maior, que é como mensurar esse controle, o custo desse controle. É mensurado tão somente a partir de processo julgado? É mensurado a partir do quanto o tribunal imputou em débito, ou quanto aquilo retornou ao erário? Entendeu? Assim, não dá, assim, é muito difícil saber o quanto, qual a efetividade, qual o custo, melhor dizendo, do controle. E há quem entenda que realmente, quando há um controle efetivo, a gente inibe a prática do erro. Então, como é que a gente vai conseguir medir esse custo do controle? Então, perceba vocês que o colega falava até há pouco no grupo, o colega Ciência do Pará, ele disse, olha, as entidades elas não têm preços, elas têm valor. Esse valor agregado é que a gente tem que manter. E de que forma manter esse valor institucional do controle? As instituições de controle, mais do que qualquer outra instituição, elas precisam envidar esforços para garantir a permanente confiança do cidadão nas instituições. Esse é o nosso valor. E como a gente conseguir atingir essa permanente confiança do cidadão naquilo que a gente faz? Fazendo com que os agentes de controle tenham condutas regradas, tenham condutas pautadas em preceitos éticos. E aí a gente remete àquela pergunta, a gestão de ética e de probidade ou de integridade nas instituições? O controle interno tem trabalhado a gestão de ética para evitar que realmente o agente público ele venha a transgredir? Então, assim, tudo isso eu acho que a gente vai, dentro do que foi abordado hoje, tratar, porque são as perguntas recorrentes. E sim, posso dizer a você, Francinei, que mesmo depois daquele nosso evento lá em Lisboa, desde 2018, que são os mesmos questionamentos, surge um outro aqui, mas as críticas ao controle, me parece que elas têm sido as mesmas. Se você assistir 10 debates sobre controle da administração pública, as pessoas começam a fazer aqueles tradicionais levantamentos, ou seja, há controle demais, o controle está indo por um caminho errado, há o excesso desse poder sancionatório, enfim. Então, a gente precisa discutir as causas desses problemas, a gente precisa discutir as críticas, independente de quem sejam os remetentes. Por quê? Se a gente começa a trabalhar a crítica buscando de onde ela partiu, a gente já começa a enviesar o debate. Porque se a crítica parte do gestor, se a crítica parte da academia, ou se a crítica parte do advogado, a gente precisa trabalhar com um olhar que não seja um olhar controlador tão somente. A gente precisa saber, essa crítica ela tem fundamento? Se tem fundamento, vamos buscar. Então, é por isso que eu estou dizendo que realmente há necessidade de uma melhor interação, há necessidade de alterações, e a gente vai discutir daqui para frente, eu já estou aberto, quais são essas perspectivas aí para o Tribunal de Contas do futuro, o Tribunal de Contas
como eu já ouvi falar, do século XXI, enfim, são diversas expressões que têm sido postas aí durante esses debates, durante as revistas acadêmicas, né? Mas estou aberto aí aos seus questionamentos. Eu sei que a proposta é mais para o debate e eu falo muito, já vou logo me segurando aí, deixar para você questionar. Ok, nós temos aqui isso. E o pessoal, temos aqui a Alves Contábil, Jonathan Teles, Amanda, Simone Pellegrini, colega do TCE Mato Grosso, Mariana, Doraldo Selma, Keila Martim, a NTC Brasil. Se outras pessoas estão aqui, aproveite aí, deixe sua pergunta, a sua interação, seu apontamento sobre o tema de controle da administração pública, e hoje nós estamos aqui com o Ismar Viana para debater esse assunto relevante. O João está dizendo que é o controle interno de Piranga do Norte. Ismar, com base na Constituição de 88, lá de 5/10, o constituinte originário tinha uma pretensão para o sistema de controle externo, no sistema de controle da administração pública no Brasil. Você acha que o fim proposto lá em 88 continua ainda sendo atendido nos dias atuais? Boa pergunta, Francinei. É bem verdade que o direito não vence a realidade, mas também a realidade não vence o direito. Nós temos 30 anos de Constituição, o próprio direito administrativo, certo, tradicional, ele já não atende, dentro daquela mesma estrutura, aquilo que atendia há 30 anos. Nós temos uma perspectiva de olhar o gestor público, certo, como cidadão, como detentor de direitos, e isso aí, por si só, já tem exigido mais do próprio agente controlador, né? A observância dos direitos e garantias desses agentes. Agora, eu tenho defendido que realmente o nosso problema não é, como já dizia o ministro Carlos Brito, não é de normatividade constitucional, é de efetividade institucional. O sistema de controle da administração pública brasileira é um sistema de controle que deve se comunicar, certo? O Constituinte ele não teria colocado, por exemplo, um órgão de controle externo para que o outro órgão fizesse a mesma, ou desempenhasse as mesmas competências que o Tribunal de Contas. Então, o que falta, a meu sentir, não é realmente uma mudança constitucional. Na verdade, o que falta é uma interpretação do texto constitucional de forma que ele possa ser realmente interpretado, de forma que realmente a gente possa dar concretude nele, atingindo a esses fins que aqui objetivou o legislador constituinte. Então, o constituinte ele colocou lá o controle interno e disse lá o que faria o controle interno, positivou o controle social, trouxe um espaço específico para o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, que se a gente pega os livros de direito administrativo, nós temos diversos órgãos aí que integram esse bloco de controle, certo? Então, não, o bloco de controle ele tem sido hoje muito amplo, certo? A polícia judiciária, a polícia realmente preventiva, todo mundo participa desse bloco de controle. Porque, assim, não há como a gente dizer que um crime contra a administração pública é de interesse também do órgão de controle externo reprimir. Agora, ele não tem a competência para processualizar aquele crime. Mas se ele identifica, por exemplo, um crime praticado no âmbito da atuação administrativa, ele vai ter que fazer a comunicação, vai ter que exercer a função certificadora. Então, por isso a gente precisa interpretar com esse bloco de controle. Então, a Constituição, ela atende? Eu diria que atende. Precisa algumas alterações? Precisa, até porque o decurso do tempo por si só já se exige eventuais mudanças. Agora, precisa ter muito cuidado com essas mudanças constitucionais. Porque, às vezes, a própria mudança ela pode não constituir evolução. Ela pode trazer um retrocesso. E aí, se a gente começar a olhar para trás, para a história, lá em 65, nós tivemos o AI-2, né, aquele discurso de combate à corrupção e tal. Aí surgiu a Lei de Ação Popular, em 65, a Lei 4.717, mais adiante a antiga Lei de Abuso. Aí nós passamos por uma situação semelhante, certo? Nós tivemos em 2013, né, as ruas, e há uma insurgência, há um descrédito, e a gente precisa reconhecer isso, certo?
há um descrédito ainda nas instituições de controle, porque outro dia, então, reitero aí, cito mais uma vez nesse caso, ele dizia que a gente precisa não fulanizar as instituições. As instituições, elas são maiores do que os seus integrantes. Se eventualmente o integrante desvia dos fins institucionais, se há desvio de poder, se há um excesso de poder, é preciso que aquilo seja punido. Eu não posso debitar isso na conta da instituição, porque a instituição também foi lesada na sua imagem. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva de uma gestão de risco reputacional, ela também foi lesada. E aí, mais adiante, nós começamos a se deparar aí com outras leis, e fazendo um comparativo com 65, guarda muita semelhança. A própria LINDB, e aí a LINDB surge com aquela proposta de conter o arbítrio do agente controlador. Mais adiante, nós temos a lei de abuso, que também vem com esse propósito, certo? De conter o arbítrio, o abuso do agente controlador, o decreto 9.830, que regulamentou a LINDB, e algumas outras legislações. Então, o controle em si, ele vem se reinventando a partir de legislações, certo? A própria Constituição, no seu bloco de esquema de controle, ela já sinaliza para que legislações surjam para conter os excessos, para conter os desvios. Então, a gente não vai a cada crítica que surge em relação ao controle querer que mude o parâmetro constitucional. Então, o parâmetro constitucional posto, a meu sentir, atende. Agora, se a gente discute, Francisco Ney, governança na administração pública, governança nas empresas privadas, compliance nos escritórios de advocacia, aí vem a lei de corrupção, diz que os escritórios precisam do sistema de compliance, aí a sociedade, aí os atores que interagem com os órgãos de controle começam a questionar: e o compliance no judiciário? E o compliance nos tribunais de contas? E o que seria esse compliance para a gente? Compliance para a gente é a regularidade institucional. O nosso bloco maior de compliance, que é o texto constitucional. Então, se o agir institucional está em descompasso com nossa maior árvore de compliance, que é o texto constitucional, a gente precisa também discutir o compliance no Poder Judiciário, o compliance no Ministério Público, o compliance nos tribunais de contas. Então, é dentro dessa ótica que eu tenho assim reafirmado que precisa de alteração, mas não no texto constitucional. Precisa, sim, alteração na forma como o texto constitucional ele vem sendo observado. Então, ouve-se muito falar em direito administrativo paradigmático, direito administrativo moderno. Hoje, já se discute a relativização, por exemplo, do princípio da supremacia do interesse público. Não pode o Estado impor de qualquer forma a sua vontade, sem respeitar os direitos basilares do cidadão. Então, se tem uma atuação que é recorrentemente controlada, monitorada, é a atuação de controle. Então, sim, nós temos já o parâmetro constitucional, então vamos seguir como está ali posto. Então, se aqui ou acolá, em razão do decurso do tempo, precisar de alguma mudança, é preciso que a gente pense: será que uma interpretação progressiva não vai satisfazer? Se que precise realmente ter mudança de texto? Mas há autores também que colocam, tudo bem, o texto constitucional está muito bem feito, mas quando se começa a fazer interpretações sobre independência institucional do agente controlador, às vezes o agente controlador quer exercer essa independência de forma que quebra uma unidade institucional. Eu já ouvi assim, algumas críticas, dentro de uma mesma, assim, dentro de bases territoriais próximas, o promotor de justiça ele decide de uma forma e o promotor vizinho tem outro entendimento em relação àquilo. E aí, o que é que o gestor pensa dentro do mesmo Estado? Olha, o Ministério Público não é uno e a unidade institucional. Então, assim, há questionamentos que precisam ser feitos dentro das próprias instituições, entendeu? Então, assim, ouve-se muito falar nessa zona de tensão entre independência institucional e de unidade institucional. E, volto a dizer, Francisco, essa falta de interação, essa falta de comunicação interna e comunicação interinstitucional, ou seja, entre tribunais de contas e Ministério Público, é que tem dado aso a essas críticas de necessidade de se reformular o controle, de que realmente o custo do controle no Brasil é alto. Por quê? Porque, às vezes, há uma disfunção na concretização dessas competências, entendeu? Então, para fechar esse primeiro bloco, acho que você deve ter mais perguntas aí, eu diria que a gente precisa mirar hoje, certo? No bom
funcionamento das instituições e na conduta, certo, dos agentes que integram essas instituições. Essa é a forma de melhor atender aos objetivos propostos pelo legislador constituinte originário. Ok, Ismar. Temos aqui mais pessoas que entraram, a Conceição, a Lélia. Aproveite aqui, aperta o aviãozinho, convide seus amigos e seus familiares para participar da nossa live sobre controle da administração pública, interações, alterações e perspectivas. Se você está gostando, aperta o coraçãozinho aí para a gente sentir que você está acordado, prestando atenção. Tudo bem? Ismar, já tem uma pergunta aqui, mas antes dela, como você tocou no assunto sobre a questão de... A gente ouve muito em palestras, eventos, críticas quanto ao papel do Tribunal de Contas, principalmente que o tribunal deveria orientar mais ao invés de punir. Como que podemos fazer esse equilíbrio entre essa questão do direito sancionador e essa consensualidade que existe aí pelos gestores e demais agentes públicos? Essa é mais uma pergunta que recorrentemente tem sido feita. Eu acho que eu estive há 2 anos coordenando a Escola de Contas, a gente fez alguns eventos, e os questionamentos eram sempre nesse sentido. Os tribunais de contas precisam orientar ao invés de punir. Certo? E, antes de responder, eu sempre faço a pergunta. De fato, há um excesso do poder sancionatório por parte dos tribunais de contas? Os tribunais de contas, eles vêm realmente punindo excessivamente, certo? É preciso que se pergunte sempre isso. Por quê? Quando eu falo sobre isso, eu não estou dizendo que eu reconheço que é um excesso do poder sancionatório, até porque eu sempre coloco que há situações distintas. Em relação ao TCU, a crítica é voltada a um excesso do poder sancionatório. Não que eu concorde que o TCU exceda no exercício desse mandato sancionatório conferido pelo legislador constituinte. Em relação aos terceiros estados, não que eu concorde com isso, mas as críticas são no sentido de que há uma deficiência de ação, certo? Não age quando efetivamente deveria agir. E aí, mais recentemente, eu vi algumas críticas em relação a uma expressão, também com a qual eu não concordo, mas preciso dizer que a gente está no debate, e aí há quem usou a expressão cão de caça e cão guia. Os TCs precisam... o TC precisa sair desse plano de cão caça, de buscar a responsabilização para o cão guia, orientar. Preciso dizer que, realmente, o juízo de ponderação ele tem que existir. Desde quando teve início esse momento pandêmico, e eu tenho participado de algumas lives, eu tenho dito. A ponderação, esse juízo equilibrado do agente público, não apenas do agente controlador, é o que se espera dele, certo? Mas o Tribunal de Contas é uma entidade de fiscalização superior, jurisdicional e sancionadora, certo? Mundialmente, nós temos o modelo de auditoria geral e temos o modelo de Tribunal de Contas. E quis o legislador constituinte que nós fôssemos uma entidade de fiscalização superior com esses 2 poderes, jurisdicional e sancionador. Isso quer dizer que o Tribunal de Contas ele vai mirar na responsabilização, na sanção, como fim primeiro a ser atingido? Não vai fazer isso. Mas, por outro lado, também não deve o órgão de controle fazer, às vezes, do órgão de controle externo. Quer dizer, não pode o Tribunal de Contas fazer, às vezes, do órgão de controle interno, que é a primeira trincheira ali, que vive a vida pulsante da administração pública. Então, cabe ao órgão de controle interno esse poder de orientação, entendeu? Esse poder de evitar lá na ponta que o ato irregular venha a ser praticado. E aí, volto a dizer, Francinei, isso aí também gera aquilo que eu falei no começo, da crise de identidade institucional, certo? Que é realmente um controle externo sendo movido, sendo Estado a orientar, o interno sendo Estado a responsabilizar. E voltamos para aquela primeira questão. Quis o legislador constituinte isso? Não. Por quê? Se uma instituição é competente, a outra realmente não é. Então, é preciso que cada um entenda o seu papel,
e entendendo o seu papel, a gente vai compreender bem isso. Então, mas quando há uma responsabilização, como é feita essa responsabilização? É feita de qualquer forma. Primeiro ponto, e é preciso a gente sempre desconstruir esse argumento do excesso de poder sancionatório. Peço licença aqui. Por quê? Quando o auditor ele vai a campo, ele verifica, traz o achado, verifica a situação, o critério, evidencia, leva aquilo para a matriz de responsabilização, e aí, se aquele achado se constitui em irregularidade, eu preciso ver o seguinte: houve dolo ou culpa na conduta? Aquele responsável praticou aquele ato com dolo ou culpa? Aquela ação do responsável, dentro de uma análise neta de causalidade, contribuiu para o resultado? Então, tudo isso é analisado dentro do exercício da função sancionadora. Não se trata de uma função sancionadora feita sem qualquer critério. Então, essa mensagem é que precisa ser passada para a opinião pública. E vou mais além. Isso, assim, hoje eu integro o IDASANA, que é o Instituto de Direito Administrativo e Sancionador Brasileiro, e tenho participado de alguns debates lá dentro, e tenho sempre lançado isso. Essa responsabilização no âmbito dos TCs também leva em conta a culpabilidade. Eu lendo há pouco um livro, o direito do administrador ao erro, algo assim, o direito ao erro do administrador público no Brasil. Quem vê a capa já diz, olha, o autor está querendo dizer que o administrador público deve errar. O erro é inerente à atividade humana. Agora, esse discurso de que os tribunais de contas punem aquele que errou tão somente, sem intenção, não funciona. Por quê? O processo no âmbito dos TCs ele passa pelo órgão de auditoria que vai levantar todos esses questionamentos sobre os quais eu falei. Ele vai ter que individualizar a conduta. E hoje, certo? Depois da própria LINDB, depois da MP 966, agora, esses atos praticados durante a pandemia, eu preciso linkar com erro grosseiro. Aí alguém vai dizer, mas tem que se levar em conta que o município lá, bem distante da capital e de Cuiabá, o gestor não tem acesso à mesma estrutura que a capital tem. Ótimo. Agora, tudo isso vai ser levado em conta para fins de responsabilização. Por quê? A culpabilidade ela vai ser pressuposto de aplicação da sanção, certo? E tudo isso a gente vai ter que analisar num caso concreto. Mas o fato de o gestor não dispor de estrutura não é por si só elemento para dizer que a gente vai afastar a irregularidade. É preciso que o cidadão, que é quem paga o salário do órgão de controle, dos agentes do órgão de controle, também não fique desguarnecido, também não fique desamparado. Será que aquele gestor que não tinha estrutura para poder instrumentalizar a sua unidade lá, uma ação dele não poderia afastar aquela precariedade? Então a gente precisa analisar também. Porque não é o simples fato de não dispor de estrutura que a gente vai afastar a responsabilização. Precisamos analisar, inclusive, dentro do ordenamento jurídico vigente, se os obstáculos e dificuldades reais do gestor poderiam ter sido superáveis por uma ação dele. Eu acho injusto não responsabilizá-lo. Então, por quê? Porque isso aí seria um estímulo à permanência da precariedade estrutural. Então, dentro dessa análise de responsabilização, eu preciso levar em conta também isso. Entendeu? Então, assim, nem tanto, nem tão pouco. Então, não estou aqui dizer que concordo que é um excesso de poder sancionatório, mas também não concordo com esse argumento de que os tribunais não possam sancionar. Até porque o mandato que foi conferido assim aos tribunais foi o mandato de sancionar. Então, percebam lógico. Então, que fique isso muito bem claro, certo? E temos também, dentro dessa linha, Francisney, nós temos instrumentos para consensualizar. Nós temos o TAG. Hoje se criou uma era de refutar qualquer ambiente de sanção. Tudo vamos consensualizar. Aí nós temos o TAC, nós temos o TAG, nós temos o SUSPAD, nós temos o acordo de leniência, nós temos, enfim, diversos instrumentos de consensualização. Mas precisa ter cuidado para que esses instrumentos de consensualização
não se prestem à legitimação da impunidade, não se prestem a agravar essa crise de confiabilidade nas instituições de controle. Então, tudo tem que ser usado na medida. Certo? Não dá para a gente institucionalizar o se colar colou. Se tiver algum erro, vou propor ao órgão de controle que invoque aí, né, um TAG ou qualquer outro instrumento do gênero. Então, quanto a essa pergunta, eu acho que, basicamente, seria isso. E me parece que ainda dentro desse ambiente de consensualização, porque assim, há conceito para tudo, né? Eu vi outro dia, até um professor meu, falando sobre direito administrativo, nudes, não é o nudes em si, né? Nudes, que era um instrumento de você realmente constranger pelo fomento ali a prática do erro. Eu chego no hotel, vejo lá, árvores, se você não usar a toalha mais de 2 dias, ou usar mais de 2 dias, o meio ambiente agradece. Então, há que se estimular no ambiente institucional uma gestão de ética, uma gestão de integridade, antes de sancionar. Certo? Aí eu concordo. Concordo que a gente precisa trabalhar dentro das instituições, inclusive as instituições de controle. Nenhuma instituição está isenta de um programa sério de gestão de ética e integridade, para exatamente fazer com que os agentes que integram aquela instituição venham a transgredir. Então, acho que eu diria que dentro desse jogo aí entre consensualidade e responsabilização, até em razão do tempo, não fico marcando aqui o tempo, eu acho que isso aí seria o que eu teria, por hora, para falar. Ok, então é bom frisar que as instituições são maiores do que as pessoas físicas, os gestores. A instituição é permanente, as pessoas são temporárias. É bom destacar também que o Tribunal de Contas apesar do nome tribunal, mas é um tribunal, uma corte administrativa. Há um processo de controle administrativo. Consequentemente, também respeito o que está preconizado na Constituição Federal, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa. Para se chegar numa penalidade, numa sanção, existe todo um trâmite, toda uma oportunidade do gestor se manifestar e questionar. E mesmo não tendo uma decisão contrária, ainda há a possibilidade de recorrer, há a possibilidade de rescindir aquela decisão. Além disso, buscar o Poder Judiciário para socorrer aqueles que não concordam com a decisão. Aqui nós temos uma pergunta, professor. O Jonatas, ele diz o seguinte: qual a perspectiva em relação ao controle nesse período de pandemia, com enfoque na flexibilização das leis vigentes? É uma outra pergunta aí, como o nome dele é... Jonas. Jonas. Viu, Jonas? Isso aí tem sido recorrentemente perguntado. Por quê? Porque as legislações elas foram flexibilizadas. Eu tenho dito isso desde o começo. Só que em alguns pontos houve um reforço. Principalmente em relação ao dever de transparência e à motivação. A própria Lei 13.979, lá no artigo 4º, parágrafo 2º, ela incentiva, certo, um dever maior de transparência. Exatamente porque, em outros pontos, ela acabou flexibilizando. Mas ela não flexibilizou para ser um conduto à irregularidade, para ser um conduto, por exemplo, à transgressão, melhor dizendo. Ela flexibilizou exatamente para buscar afastar as tradicionais amarras de um período de normalidade institucional, social. Então, se de um lado ela disse, olha, é preciso flexibilizar a forma de contratação, certo? Por outro lado, ela disse, se impõe um dever maior de transparência, se impõe um dever maior de motivação. Se lá no artigo 4º da Lei 13.979, Jonathan, trouxe presunções relativas em relação a alguns pontos, foi exatamente para facilitar a vida do gestor público. Mas, volto a dizer, a lei e as legislações em si, elas impuseram um dever maior durante esse período. E, especificamente no aspecto da responsabilização, pelo que eu entendi da sua pergunta,
Nós temos recentemente a MP 966, e aí eu já disse algumas vezes também, eu acho que ela foi interessante no seguinte ponto. Ela impôs ao agente tomador da decisão um dever maior de agir amparado por opiniões técnicas. Então, se ele realmente não age amparado em opiniões técnicas, se ele desconsidera opiniões técnicas, ou se ele busca, por exemplo, pareceres de encomendas, ou seja, manifestações técnicas que não guardem sustentação, ou seja, parecer técnico apenas formalmente, mas essencialmente não parecer técnico, porque não assim dotados ali de fundamentação, ele vai responder por isso. Então, eu diria que foi uma flexibilização mitigada. Eu tirei de um lado, mas também cobrei do outro. Então, hoje, a gente trabalha no indúbio pró-gestor, indúbio pró-boa gestão. Né? Então, assim, presume-se o estado jurídico de inocência e se presume que tenhamos bons gestores. Então, mas é uma presunção relativa. Se o agente de controle ele dispõe de elementos, ele tem evidências de que houve uma má gestão, tenha certeza de que a responsabilização será agravada. Por quê? Porque todos aqueles entraves que sempre foram postos como sendo elementos que impactam na boa gestão pública. A lei de licitações traz muitas amarras, é uma lei de 93, dificulta muito. Aí o legislador, durante esse período, flexibilizou um pouco. Então, não há razão alguma para que o gestor invoque, por exemplo, eventuais amarras. Porque se buscou, na verdade, flexibilizar. Então, em relação ao como agente de controle enxergará, eu mantenho a minha coerência do que eu disse desde o início. Eu acredito no juízo de ponderação dos agentes de controle, acredito na sensibilidade dos agentes de controle, mas acredito, sobretudo, na correção, na ética, na probidade do agente de controle. O agente de controle, ele não vai agir por achismo, por ilação, por voluntarismo. Ele vai agir com o que está encontrando ali naquela situação posta. Quando o Supremo analisou a MP 966 e reconheceu a sua constitucionalidade, o que foi que o ministro disse? O nosso controle, por vezes, ele é tardio. Justifica a gente se manifestar, porque daqui a 3 anos, superada a pandemia, a gente não vai ter a mesma sensibilidade que estamos vivendo hoje. E o agente controlado, aquele que praticou o ato em si, ele vai precisar de uma segurança jurídica. Então, se o ordenamento jurídico posto é esse aqui, daqui a 3 anos eu vou ter que analisar esse ordenamento jurídico, ou seja, a lei em que se pautou aquele ato. Então, se o ato público foi devidamente motivado, não é simplesmente citar o texto de lei, é motivar, é valorar fatos. Não é tão somente dizer, invoco o artigo tal da Lei 13.979 e vou fazer uma contratação que não guarda relação absolutamente alguma com o combate à pandemia. Então, o agente controlador, ele não vai criar a motivação do agente controlado. O agente controlado, ele vai ter que motivar, e o processo de controle, como o próprio Supremo já disse, que não é um processo administrativo, mas também não é um processo judicial, é um processo de colorido quase judicial, porque tem essas garantias todas do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica. Não, é um processo que vai controlar o processo administrativo lá que desenrolou o ato praticado pelo gestor. Então, a motivação vai ser a chave, vai ser o caminho, vai ser o instrumento de defesa do agente decisor. Ok. Se você está ligado aí na nossa live, aperta o coraçãozinho. Ainda dá tempo, convide seus amigos, porque temos aqui 20 minutos para encerrar a live. Passa muito rápido, hein, Ismar? Muito rápido. Muito rápido. Tudo que é bom passa rápido. É assim que é a ideia. A Jussier está dizendo o seguinte, a opinião dela, o TCL necessita sair da política partidária, conselheiros devem ser concursados. Ana Lúcia está parabenizando você pelo trabalho. A Carol Dalmagro está dizendo, percebo muito uso exacerbado da subjetividade nos poderes, afastando da essência e raiz do foco. Por exemplo,
quando se fala no poder que o MP tem, percebe-se que um promotor deve promover a justiça na figura do Estado e não apenas de acusador, como conhecemos e vivenciamos. Vamos lá, por parte. Ok. Vamos lá. Primeiro ponto, ao Jussier, em relação ao uso político-partidário das instituições, sobretudo dos tribunais de contas. As disfunções, elas podem ocorrer em qualquer instituição, certo? E volto a dizer, as instituições, elas são bem maiores do que os seus integrantes. Se, eventualmente, um agente de controle, ele usa a instituição para qualquer fim que não seja um fim público, partidário ou não, certo? A ele cabe a devida reprimenda, porque no Brasil, certo, ninguém está isento do dever de cumprir a lei. Então, não há na República nenhum agente que é blindado. Então, para isso, a gente tem as instituições também de controle que controlam o controlador. Então, a gente tem que se desprender um pouco disso, de achar que o agente controlador não é controlado. Pelo contrário, ele é permanentemente controlado. Então, e o próprio Estado Constituinte já trouxe isso. Então, se eventualmente tiver qualquer alegação de uso político partidário da instituição ou de uso privado da instituição, a depender da situação, pode caracterizar improbidade administrativa, pode caracterizar crime eleitoral, pode caracterizar o crime, e cabe ao Ministério Público Federal, quando tomar conhecimento disso, representar. E a depender do agente, ele tem foro por prerrogativa de função. Se for em relação, por exemplo, aos TCs, como assim a pergunta veio aí, é o STJ o foro por prerrogativa em relação ao crime em si. Então, na verdade, assim, vou dizer, o problema não é de falta de controle ou de falta de normatividade. O que pode haver, se eventual, quem quer que seja, entendeu? Pode ser um desembargador, um procurador, um presidente da República, um auditor de controle externo, enfim, quem quer que seja. Foi agente público, a gente está dentro daquele dever de prestar contas. Há uma relação especial de sujeição. Se eu aceitei receber dinheiro público, eu tenho que prestar contas. Se eu aceitei ser agente de controle, eu tenho que aceitar os pactos, ou seja, o pacto que eu firmei com a minha instituição. Se ela diz, olha, Ismar, você é impedido de assessorar qualquer unidade jurisdicionada no âmbito do Estado do Sergipe. Eu tenho que cumprir esse pacto. Eu sou advogado. Eu posso advogar para qualquer unidade jurisdicionada? Não. Por quê? Porque a minha lei orgânica veda. Porque o Estatuto da OAB veda. Então, as limitações à atuação do agente público, elas são gerais. Em relação a Ana Lúcia, eu quero assim, agradecer mais uma vez que ela sempre tem assistido assim, as lives. Em relação à terceira pergunta, foi ao Ministério Público, não foi que não deve tão somente esse papel de acusador. Só não me recordo quem foi a pessoa que fez aí a pergunta. Mas é o que eu diria. A pergunta que é feita é sempre naquele sentido de induzir a consensualização. No âmbito do MP, eu lembro que há algum tempo se reclamava muito desse poder de acusação. Aí o MP começou a afirmar taxas, ou seja, começou a incentivar a consensualização. Pouco tempo depois, ouvia-se muito dos gestores. O Ministério Público quer gerir a prefeitura. Então, assim, não dá para atuar nesse ambiente. Já começou a questionar o instrumento de consensualização. Então, é difícil essa convivência no ambiente de controle. Não é que o MP é um órgão de acusação tão somente. O MP é fiscal da lei, certo? E a gente precisa perceber, a gente deve agradecer ao Ministério Público, claro, quando age devidamente, que em regra sempre age. Eu assim, prefiro sempre acreditar na boa-fé dos agentes públicos, certo? O MP tem feito um trabalho excepcional. Então, são homens e mulheres que doam suas vidas em prol das instituições para defender o cidadão. Imagine você ser promotor ali, dentro de um ambiente em que não há uma proteção para a sua atuação. E a proteção maior deve vir do cidadão, de apoiar a atuação daquele agente público que está ali agindo em defesa da probidade na gestão dos recursos públicos. É aquele agente público que está ali coibindo, por exemplo, que atos irregulares venham ser praticados. É aquele agente público que está ali evitando que funcionários fantasmas recebam do poder público sem prestar o serviço público, lesando o patrimônio público. Então, volto a dizer, a gente precisa, na verdade, entender bem o papel das instituições, diferenciar um pouco os seus integrantes,
delas, porque é o seguinte, elas são maiores do que os integrantes, entendeu? E se eventualmente, qualquer que seja a instituição, houver desvio, que esse desvio seja realmente denunciado. Nós temos hoje o controle social, nós temos hoje os grupos de WhatsApp, o Twitter. Claro que a gente tem que ter uma noção de responsabilização para não incorrer naquela onda do denuncismo vazio. Porque o denuncismo vazio, ele, na verdade, compromete a denúncia qualificada, bem feita. Porque os órgãos de controle começam a achar que tudo tem um viés político, que tem um viés de interesse. Então, se eu começo a fazer denúncia só para desequilibrar o pleito político, certo? Eu vou, na verdade, desacreditar o instrumento do controle social. Então, o controle social ele precisa ser estimulado, mas também precisa ser um controle social responsável. Às vezes, um controle social desinteressado do ponto de vista pessoal, mas interessado no sentido de ter uma vida em sociedade justa. Porque a gente não vai conseguir atingir o que quis a Constituição de uma sociedade livre, justa e solidária se estamos sendo injustos e individualistas. Porque se eu faço uma denúncia tão somente para satisfazer um interesse político partidário, eu não estou querendo contribuir com o controle de bens, valores e dinheiros públicos. Eu estou querendo apenas satisfazer o interesse meu político partidário. Então, acho que foram essas 4 perguntas que foram formuladas. Teria mais alguma que eu não respondi, Francisnei? Ok, acho que é importante também registrar, Ismar, que todos nós que somos servidores públicos, primeiro que somos servidores, estamos para servir a população, as instituições. E o artigo 37, caput da Constituição Federal, muito claro ao dizer que devemos obedecer os 5 princípios, pilares básicos para qualquer agente público e instituição. O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tendo esses princípios como base, dificilmente podemos ter muitas falhas. É claro que ser humano ele tem seus desvirtuamentos. Contudo, existe a Constituição, existe um sistema normativo, um sistema jurídico muito claro, esse arcabouço, para se desviou o caminho, puna. E assim é mais ou menos que funciona na nossa vida particular, pessoal, como também como servidor público. A José está fazendo uma pergunta específica aí do TCE de Sergipe, Ismar. Está dizendo que o TCE de Sergipe tem estrutura e auditores suficientes para fiscalizar os 75 municípios do estado? Se o TCE tem estrutura suficiente, tem. O que acontece? Os tribunais de contas, quando eles foram criados, certo, se pensou muito na estrutura para atender o controle como todo. É bem verdade que nós assim, tivemos um crescimento significativo de unidades jurisdicionadas, certo? Então, assim, a auditoria, você bem sabe disso, ela é pautada pela seletividade. Imagine um órgão de controle focar tudo. Então, nós temos o plano anual de fiscalização. Então, o plano ele foca naquilo que foi escolhido dentro de critérios para poder auditar. É exatamente por isso que nós temos um juízo prévio de admissibilidade das representações. Imagine se tudo que é de representação, de denúncia que é ofertada no TC, o TC para de analisar o seu plano anual de fiscalização e foca sem um juízo mínimo. Então, eu posso sobrecarregar a capacidade daquele órgão, e aí a gente volta àquela questão da hipertrofia do controle. Não na hipertrofia do controle como crítica ao controle, não. Porque eu não acho que há a hipertrofia do controle no Brasil. O que eu acho é, às vezes, que uma denúncia poderia ser formulada, por exemplo, ao Ministério Público e é formulada ao TC. Ou poderia ser formulada ao TC e foi formulada ao MP. Então, assim, é bem verdade que uma mesma irregularidade ela pode constituir um ato de improbidade, um ilícito penal, mas a gente tem que perceber o nível de gravidade dela. Entendeu? Então, assim, os tribunais eles sim têm estrutura para isso. Agora, se eventualmente, por alguma razão ali, há um excesso, certo, dentro da sua estrutura funcional, volto a dizer que isso seja objeto de responsabilização de quem quer que tenha dado causa, certo? A gente não, na República não há que se ter compromisso com o erro, entendeu? O fato de você ser ligado, por exemplo, a uma estrutura de controle
certo? Não quer dizer que você não vá entender o que precisa mudar no controle. O que eu disse na primeira pergunta é que eu entendo que o texto constitucional ele foi muito bem formatado, o arranjo institucional dos tribunais de contas ainda gera assim, alguma dúvida, exatamente por quê? Porque a gente tem concentrado neles as três funções, a função de fiscalizar, que é a função de assim, investigar, a de fazer juízo de conformação e julgar. E aí isso tem gerado uma dúvida, porque as pessoas só conhecem a função judicante dos TCs. Certo? Há um papel muito maior dos TCs. Os TCs, ele aí figura, na verdade, como indutores de políticas públicas. Em que sentido? Se eu, eventualmente, responsabilizo quem não deveria ser responsabilizado, você pode ter certeza, eu vou mirar ali, às vezes, eu vou desestimular algum gestor. Então, todo o processo de reconhecimento da irregularidade e não apenas de responsabilização, porque são fases distintas. Eu posso reconhecer uma irregularidade e não sancionar, mas só o fato de reconhecer aquela irregularidade, aquilo pode trazer algum risco reputacional àquela unidade gestora. Então, tem que, assim, não é tão somente o olhar sem criticidade, um olhar sem tecnicidade, para dizer aquele gestor público errou. Ou seja, o controle ele tem que trabalhar sem voluntarismo, sem achismo. Controle externo ele é pautado em evidências. Então, a gente não pode ouvir de manhã cedo no programa de rádio que Paulinho é ladrão e chegar a um tribunal e querer abrir um processo com base em nada. Então, é bem verdade que essa democratização, por exemplo, das redes sociais, das redes de comunicação, aí, assim como um todo, tem facilitado a vida do controlador. Tem. Mas, por outro lado, também tem exigido dele um olhar mais atento ao recepcionar essas denúncias. Aí é o que eu digo, Francis Ney, que é o compliance do controle. Você imagine se a gente autua uma representação sem qualquer indício, sem justificativa alguma, a gente pode incorrer na lei de abuso de autoridade. Entendeu? Então, é preciso que também o cidadão perceba isso. Ou seja, não há um mundo sem regras no âmbito do controle. Não é o controle querer satisfazer realmente os interesses do denunciante ou do representante. Porque aquele próprio denunciante, aquele próprio representante, pode, em algum momento, ser denunciado e representado e querer do órgão de controle o mesmo respeito com ele. Então, há que se ter sempre em mente de que há também os instrumentos que vão parametrizar a ação do controlador. E quais são esses instrumentos? A própria LINDB, a própria lei de abuso, o próprio regimento interno do seu Tribunal de Contas, a própria lei orgânica do Tribunal de Contas e a legislação como um todo. Por quê? No Estado Democrático de Direito, a ação estatal é baseada em regras claras, em procedimentos. Não há espaço para X, não há espaço para casuísmo. Porque senão a gente vai viver num ambiente de insegurança. E ninguém quer viver num ambiente de insegurança. O ser humano em si, por si só, para que possa ter uma vida tranquila, tem que ter uma zona de conforto. Agora, quem transgrediu merece a punição dentro da medida. Ok, professor Ismar Viana. Só para aproveitar o gancho aqui no estado do Mato Grosso, nós somos aproximadamente 160 auditores para fiscalizar 141 municípios, mais órgãos e poderes do estado. Então, você percebe que a dimensão é grande. Por isso que é necessária a participação popular. É o que diz na Constituição de 88, artigo 1º, né? Todo poder, ele se origina, emana do povo. Então, se o cidadão fiscaliza mais, se observa mais, está mais atento na aplicação dos seus recursos públicos, consequentemente, o gestor vai ficar mais receoso de desviar o caminho. Então, essa participação popular do cidadão de forma responsável, ela tem um papel extremamente importante para mudar, quem sabe, esse cenário aí que nós temos de corrupção. E outro detalhe também muito importante, o Tribunal de Contas, de forma geral, no Brasil, eles têm as escolas de contas. O TCE Mato Grosso orienta, dá curso EAD, presencial, palestra, praticamente toda semana para os gestores e agentes públicos. Então, tem sim o treinamento. O que
temos que fazer também é dar a contrapartida, estudar, aprender e fazer aquilo que é correto. Ismar, nós já temos 55 minutos da live. Em 5 minutos o Instagram ele encerra. Só lembrando a todos que estará gravada aqui no meu IGTV a live, de forma permanente, também no canal do YouTube Francisney Liberato. Ismar, suas considerações finais, eu teria ainda mais 4 perguntas, mais outras perguntas aqui. Nós teremos que marcar uma nova live para continuar o nosso debate, que está sendo muito proveitoso. Eu quero agradecer, assim, mais uma vez, assim, pelo convite. Acho que debates assim engrandecem. Eu vejo diversos colegas que já passaram por aqui. E sim, é um debate com um formato diferenciado, porque a gente está aberto aos questionamentos, que assim, é muito fácil você preparar uma palestra, né, e você expor aquilo que você já tem em mente. Mas quando você vem assim para um debate e recebe essas perguntas, a gente tem que ter o feedback sincero, o feedback sem um retorno sincero, sem realmente ocultar, sem assim realmente, sem a gente ficar preso a algumas pré-compreensões. Eu acho que quem tem certeza de tudo, na verdade, sofre, entendeu? Eu acho que eu vindo, assistindo a uma palestra, e alguém colocou que um psicólogo, ele foi a um manicômio, né? Ele disse que o que percebeu é que todo mundo ali tinha certeza. O cara tinha certeza que era Napoleão Bonaparte. Então, ter certeza de tudo é ruim. A gente precisa sempre estar aberto. A gente precisa sempre reavaliar os próprios conceitos. Eu posso, sim, entender que mais adiante isso não se conforme mais com aquela realidade ali posta. E aí, por que assim eu digo isso? Volto o que eu falei no começo sobre Tribunal de Contas do Futuro, né? Como eu vi essa semana, algum link nesse sentido. Tribunal de Contas do século XXI. O que seria, por exemplo, um Tribunal de Contas do futuro ou um Tribunal de Contas do século? Eu posso dizer que eu não sei, mas posso dizer que não é um tribunal que gera tantas dúvidas como as pessoas colocaram aí há pouco, né? É um Tribunal de Contas que realmente respeite a regularidade no agir controlador. É um Tribunal de Contas que tenha um quadro de pessoal legalmente competente e qualificadamente apto para exercer a função de controle. É um Tribunal de Contas que realmente mostra à sociedade o seu efetivo papel, certo? Que seja parâmetro de regular atuação. Se o Tribunal de Contas foi outorgado na Constituição o controle de bens, valores e dinheiros públicos, foi outorgado esse controle de irregularidade de ocupações de cargos públicos, o Tribunal de Contas do futuro, ele vai ter que ser um Tribunal de Contas que seja parâmetro de atuação para todos os órgãos da administração. Eu estou aqui dizendo que não são órgãos que mereçam respeito das administrações. É isso. São instituições respeitadas. Então, eventualmente, mas críticas em relação ao Estado, ela precisa ser repensada. É preciso que a gente receba essas críticas como motores de mudança. Não pode fazer ouvir do mercador, e essas lives têm revelado muito isso, lives ao vivo. Você não pode tentar a gente não, Francisco. Quero para os nossos colegas do Mato Grosso e todos os colegas de outros que participaram aqui dessa live. Ok, Ismar. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado por ter aceito o convite. E eu creio que isso aí é bem democrático, a gente sempre... Eu aprendo muito, todo mundo aprende. Obrigado a todos aqui que participaram, que comentaram, que deixaram a sua pergunta. Infelizmente, não conseguimos atender todas, mas nós vamos agendar uma nova live para terminar de responder todas as perguntas. Não é isso, Ismar? Uma honra, sempre. Mas, muito obrigado. A conselheira Luísa Helena, que entrou aí agora, é uma guerreira, tem feito um trabalho excelente aí, a conselheira substituta do TCE Goiás, entendeu? Da diretoria da Audicom, quero agradecer por ter ingressado aí na live também. Ok, muito obrigado. Obrigado, Ismael. Obrigado a todos. Uma boa noite, descanso
e até a próxima live. Tchau, Até tchau, mais. pessoal. Tchau.